Casemiro tem 32 anos, um contrato com o Manchester United que expira em junho de 2025 e um salário que o clube inglês claramente não quer mais pagar. O Palmeiras, por sua vez, tem dinheiro, tem ambição e tem um problema estrutural no meio-campo que ninguém ainda resolveu de forma definitiva. Esse encontro de circunstâncias não é coincidência, é janela. E quando se abre uma janela dessas no futebol, a questão não é se vale a pena sonhar, a questão é se vale a pena pagar. Vamos falar de números antes de falar de futebol, porque no final das contas, toda decisão de contratação começa e termina numa planilha. O Manchester United pagou 70 milhões de euros por Casemiro em 2022. 3 anos depois, com rendimento abaixo do esperado e uma reestruturação interna do clube em curso, o jogador virou um ativo que precisa ser vendido ou liberado. A valorização é zero, a depreciação é total. Para o Palmeiras, isso significa uma janela de oportunidade real para contratar um nome de altíssimo nível sem pagar taxa de transferência significativa, ou com uma taxa muito abaixo do que seria justo pelo histórico do jogador. O custo real, portanto, não está na compra, está no salário. E aqui começa o ponto mais sensível da análise. Casemiro ganha, segundo estimativas consistentes divulgadas pela imprensa europeia, algo em torno de 350 a 400 mil euros por semana no United. Por mês, estamos falando de aproximadamente 1,5 milhão de euros. Anualizado, isso representa 18 milhões de euros em salário bruto. Nenhum jogador do futebol brasileiro, nem mesmo os maiores nomes da última década, chegou perto disso jogando no Brasil. Se o Palmeiras quiser contratar Casemiro, precisará oferecer algo que justifique a volta ao Brasil, seja financeiramente, seja esportivamente. E esse equilíbrio entre os dois fatores é o que vai definir se essa negociação sai do campo da especulação e entra no campo da realidade. O clube alviverde tem demonstrado nos últimos anos uma capacidade financeira crescente, impulsionada pelo patrocínio master da Crefisa e pelos resultados consistentes dentro de campo, que garantem participações regulares na Libertadores e, portanto, receitas adicionais relevantes. Mas contratar Casemiro seria um salto de patamar que o clube ainda não deu. Para contextualizar, o maior salário da história recente do Palmeiras no Brasil foi o de Dudu, que em determinado momento girava em torno de 700 mil reais mensais. Mesmo convertendo em euros, estamos falando de menos de 130 mil euros por mês. A distância entre esse valor e o que Casemiro recebe na Europa não é apenas uma questão numérica, é uma questão de posicionamento de mercado. O Palmeiras teria que dobrar, talvez triplicar o teto salarial do elenco para acomodar esse contrato. E quando um clube faz isso, o impacto não é só financeiro, é comportamental. Cria desequilíbrio interno, gera tensões silenciosas no vestiário e pressiona renovações de outros jogadores que passam a usar a chegada de um nome grande como argumento de negociação. Mas vamos além dos números brutos, porque reduzir essa análise a salário é ignorar o valor estratégico que Casemiro poderia representar. O Palmeiras de Abel Ferreira opera com um meio-campo que precisa, por princípio, de um jogador com alta capacidade de leitura posicional, consistência na pressão e presença física. Zé Rafael e Gabriel Menino têm cumprido esse papel com competência, mas nenhum dos dois tem o perfil de um controlador de médio porte com experiência em Champions League. Casemiro tem, e não é pouca coisa. Em 5 temporadas no Real Madrid, após a consolidação do seu papel, ele foi peça absolutamente central em 3 títulos da Champions League. Não porque era o jogador mais técnico ou mais veloz, mas porque entendia o jogo de uma forma que pouquíssimos jogadores no mundo entendem. Ele jogava o que não aparece nos melhores momentos do YouTube, o passe para trás na hora certa, o posicionamento que aborta o contra-ataque antes de ele começar, a falta estratégica nos momentos onde o jogo precisava ser interrompido. Esse tipo de inteligência não tem substituto fácil. A questão tática, portanto, não é se Casemiro encaixaria no estilo do Palmeiras. Ele encaixaria. A questão é se Casemiro, aos 32 anos, com um corpo que passou por anos de Premier League em ritmo altíssimo, ainda consegue manter o nível físico que torna essa inteligência tática relevante. Porque no futebol moderno, ler o jogo sem conseguir executar fisicamente a leitura é quase inútil. E aí entramos no maior risco esportivo dessa contratação. O Manchester United de 2022 a 2025 não foi o melhor ambiente para avaliar nenhum jogador com justiça. O clube viveu uma instabilidade institucional e técnica que afetou praticamente todos os jogadores do elenco, de Rashford a De Gea. Casemiro não foi exceção. Houve temporadas onde ele pareceu mais lento, mais reativo e menos efetivo do que o padrão que o consagrou em Madrid. Mas essa queda de rendimento é dele ou é do contexto? Essa é uma distinção fundamental que qualquer clube sério precisa fazer antes de assinar um contrato. O Palmeiras, se tiver interesse real, certamente vai contratar serviços de análise de dados para mapear o rendimento físico de Casemiro nos últimos 2 anos. Distância percorrida por jogo, velocidade máxima, número de pressões efetivas, taxa de duelos aéreos ganhos. Esses números contam uma história diferente dos melhores momentos editados. E se esses números mostrarem que ele ainda está dentro de parâmetros competitivos para o futebol sul-americano, a equação começa a mudar. Porque jogar no Brasil não é jogar na Premier League, não em termos de intensidade física média.
O ritmo dos jogos, a qualidade técnica dos adversários, o calendário, tudo isso representa uma redução de exigência que pode, em tese, prolongar a vida útil de um jogador com o histórico de Casemiro por mais 2 ou 3 anos em alto nível. É o que aconteceu com Thiago Silva no Fluminense, é o que está acontecendo com outros nomes europeus que voltaram ao Brasil com idade avançada e ainda entregaram rendimento relevante. Mas Thiago Silva é um caso específico que merece cuidado ao ser usado como comparação. Ele voltou com saúde, com motivação clara e num clube que consumiu o ambiente certo para recebê-lo. E mesmo assim, os primeiros meses foram de adaptação, de ajuste ao calendário brasileiro e a pressão de ser o grande nome da equipe. Com Casemiro, o processo seria semelhante ou mais longo, porque a posição dele no campo exige ainda mais integração com os companheiros do que a de um zagueiro. Um volante de contenção que não tem automatismos com meia e outro volante é um volante que vai errar, e errar no Palmeiras que compete em 4 frentes tem custo alto. Do ponto de vista da torcida, a expectativa é compreensível e quase inevitável. Casemiro é um dos 3 ou 4 brasileiros que tiveram carreiras mais relevantes no futebol europeu na última década. Junto com Neymar, Vinícius e Rodrigo, ele faz parte de um grupo seleto que representou o Brasil em alto nível de forma consistente. Contratar alguém com esse currículo gera o tipo de capital simbólico que o Palmeiras ainda não tem. O clube é o maior do Brasil em termos de resultados recentes, mas ainda carece de um ícone global no elenco, algo que o São Paulo teve com Kaká no retorno, que o Flamengo teve com Gabigol numa dimensão diferente. Mas capital simbólico não vence Libertadores. E o Palmeiras, que já aprendeu isso da forma mais inteligente possível nos últimos anos, sabe que construção coletiva supera a estrela individual na maioria das situações. Abel Ferreira foi claro em diversas entrevistas sobre sua filosofia. Ele quer jogadores que entendem o sistema, não jogadores que criam sistemas paralelos ao redor de si mesmos. Casemiro, historicamente, é um jogador de sistema, mas com o peso do salário, com a expectativa da torcida e com o histórico europeu, existe o risco real de que a dinâmica do vestiário se altere de formas que nenhuma análise tática consegue prever. O Palmeiras tem atualmente um dos elencos mais equilibrados do futebol sul-americano. Não tem o jogador mais caro do continente, mas tem profundidade, entrosamento e uma identidade de jogo consolidada. Mexer nisso com uma contratação de altíssimo custo e impacto simbólico elevado é um risco que precisa ser calculado com frieza. A pergunta que o clube precisa responder não é se Casemiro é bom, é se Casemiro é o que falta. E essa é uma pergunta muito mais difícil. Se a resposta for sim, o Palmeiras estará diante de uma das contratações mais ousadas da história do futebol brasileiro. Um investimento que vai além do esporte e entra no território do posicionamento de marca, de geração de receita por visibilidade, de aumento de valor comercial do clube em mercados internacionais. Um Casemiro com a camisa do Palmeiras na Libertadores significa mais olhos, mais patrocínio, mais peso nas negociações futuras. É o tipo de movimento que transforma um clube grande em clube global. E isso tem um valor que não aparece no salário mensal, mas aparece nos balanços dos anos seguintes. Se a resposta for não, se os dados físicos não convencerem, se o salário não couber sem comprometer o equilíbrio interno, se Abel não ver encaixe tático real, então a decisão mais inteligente é deixar passar. E o Palmeiras tem maturidade para fazer isso. Não é todo clube que consegue dizer não para um nome grande quando o mercado empurra na direção do sim. Essa capacidade de recusa é inclusive um dos pilares que fizeram o clube chegar onde chegou. No final, a contratação de Casemiro pelo Palmeiras vai depender de 3 alinhamentos simultâneos: a disposição do jogador de aceitar uma redução salarial significativa em troca de protagonismo e identificação com o país, a avaliação técnica e física do clube sobre o estado atual do atleta, e a decisão estratégica da diretoria sobre o quanto esse movimento vale além do campo. Se esses 3 vetores apontarem na mesma direção, a negociação avança. Se qualquer um deles estiver desalinhado, ela não sai do papel. O que está claro, independentemente do desfecho, é que essa discussão revela algo importante sobre o momento do futebol brasileiro. Pela primeira vez em muitos anos, um clube do Brasil está sendo mencionado de forma séria como destino viável para um jogador desse nível, não porque o jogador está no fim da linha, mas porque o Brasil, ou pelo menos o Palmeiras, está num lugar diferente no mapa do futebol mundial. E isso por si só já é uma notícia que vale a reflexão.